Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos e a todas. Que a bendita e a gloriosa graça de Cristo Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, das suas famílias, em nome de Cristo Jesus. Se nós pudéssemos, ficávamos aqui a noite toda adorando o nome do Senhor. Que louvores abençoados, meus irmãos, de estarmos na presença do nosso Senhor, do nosso Cristo redivivo, louvando e adorando ao Senhor, confiando, expressando a nossa dependência dEle, a nossa confiança no Senhor. E Deus continue abençoando o Ministério Louvor. Nossa irmã Keila, que encabeçou hoje, foi a ministra do Senhor nessa noite. Deus continue usando cada um de vocês com graça e misericórdia. E a nós, meus irmãos, que isso aqui seja apenas um aperitivo do início da semana que se inicia hoje. Que esse louvor perdure a semana toda, os meses, os anos da nossa vida, porque todo o nosso louvor ainda é pouco para reconhecimento de tudo aquilo que o nosso Senhor merece. A palavra do Senhor diz que diante do trono de Deus os querafins não cessam de cantar e de adorar, que Ele é santo, de que Ele é digno, de que Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele é o Senhor. E assim somos nós também, os redimidos, os salvos, adorando ao nome do Senhor. Em nome da equipe pastoral, nós gostaríamos de agradecer aos irmãos pelas homenagens. Foi assim, uma surpresa, os irmãos me pegaram de surpresa, particularmente no seu pastor Valdério, no seu pastor Júlio, mas me pegaram de surpresa, e uma surpresa boa. E nós agradecemos ao Senhor pelo carinho, nós agradecemos ao Senhor por toda essa dedicação, por todas as palavras, por toda essa expressão de amor de vocês. E o nosso pedido é que Deus continue abençoando a sua igreja e que vocês orem por nós. O maior presente que vocês podem dar a nós é as suas orações. Orem pelos seus pastores. Não deixe os seus pastores trilharem na urdidura do ministério, na dificuldade que o ministério impõe, sem a cobertura de oração de vocês. Orem cada vez mais pelos vossos pastores. A você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vinda. Tem aqui duas servas de Deus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tem aqui o casal ali no fundo, Brendinha, Neto, seja muito bem-vindo, viu, Neto? E ali essa senhora, não sei se é a mãe do Neto, seja bem-vinda, senhora, viu? Em nome de Jesus. Neto é uma bênção, a gente conhece Neto, já tem um tempão, isso tem uma voz, isso é um tenor de altíssima qualidade. Deus continue abençoando, Neto, a sua vida. Muito bom ver você aqui, muito bom ver o Eliseu, não é visitante, Eliseu é membro dessa igreja, mas o irmão Eliseu, para quem não sabe, passou uma dificuldade na sua saúde, uma enfermidade muito complicada, e hoje ele está aqui louvando ao Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso o recuperou. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5. Nós estamos com a série de mensagens, o caminho da verdadeira felicidade, à luz das bem-aventuranças, em Mateus 5, verso 1 a verso 12. Começamos semana passada falando da bem-aventurança dos pobres em espírito. Hoje nós vamos avançar para a segunda bem-aventurança, são 8. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas eu queria ler toda a passagem com vocês, que vai do verso 1 de Mateus capítulo 5 até o verso de número 12. Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12, diz assim as Sagradas Escrituras: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.
Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, meus irmãos? Meus queridos, essa porção das Escrituras que nós acabamos de ler em Mateus, ela faz parte de um contexto maior, que começa no capítulo 4, a partir do verso de número 12, onde Jesus começa o seu ministério apregoando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, porque o rei do rei chegou. E quando Jesus começa aqui esse sermão, sem sombra de dúvida, o sermão mais famoso de Jesus, o mais proeminente, o mais impactante, o mais desafiador, Jesus aqui coloca diante de nós algumas qualificações dos discípulos, dos súditos desse reino. Quais são as qualidades, qual é o perfil desse homem, dessa mulher que é súdito do reino de Deus? E Jesus chama por 8 vezes esse súdito, esse homem, essa mulher que se rendeu ao reino de Deus, de bem-aventurado. E nós vimos na semana passada que bem-aventurado, essa expressão, significa muito mais do que ser feliz, significa ser abençoado. Tem a ver com o que nós somos em Cristo Jesus, nós somos abençoados. E interessante que as bem-aventuranças começam e terminam com uma expressão, talvez esteja aí na sua Bíblia, verso de número 1, verso de número 3 e o verso de número 8. A bem-aventurança primeira e a 8ª bem-aventurança começa e termina dizendo que bem-aventurados, e aí ele descreve a característica e diz: pois deles é o reino dos céus. Tanto na primeira bem-aventurança quanto a última terminam com essa terminologia, porque essas pessoas que são bem-aventurados pertencem ao reino dos céus. Isso significa que as qualificações que Jesus vai trazer aqui nas bem-aventuranças não tem nada a ver com o reino dos homens, não tem nada a ver com o reino deste mundo. As qualificações que Jesus traz aqui para nós, aos olhos do mundo, são qualificações desprezadas, algo que deve ser evitado. Por exemplo, Jesus, logo na primeira bem-aventurança, diz: bem-aventurados os pobres em espírito. E nós vimos semana passada que na cultura em que Jesus está inserido junto com seus discípulos, os fariseus rogavam-se ricos em espírito. A elite religiosa da época de Jesus rogava-se ricos em espírito. E Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que se julgam pobres em espírito, mendigos em espírito. E agora vem Jesus na segunda bem-aventurança e diz, em outras palavras: felizes são os infelizes. Cabe isso na nossa cabeça? Humanamente falando, a gente consegue compreender essa aparente contradição? Como é que Jesus fala bem-aventurados ou felizes são os que choram, não os que dão risada, não os que riem, mas bem-aventurados os que choram? Bem-aventurado aqueles que derramam suas lágrimas. Como uma pessoa pode sentir-se abençoada por Deus quando, via de regra, os seus dias são marcados por lágrimas e choros? A resposta, meus irmãos, passa por entendermos que o choro que Jesus traz, ou que Ele quer ensinar para nós, talvez seja um choro bem diferente do que a gente pensa e daquilo que a gente imagina. Então, nessa noite, em resumo, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a seguinte temática: o caminho da verdadeira felicidade passa por um profundo quebrantamento espiritual. O caminho da verdadeira felicidade passa por um profundo quebrantamento ou por uma profunda contrição espiritual. O texto, no verso de número 4, a parte A, fala claramente ao nosso coração: bem-aventurados os que choram. E eu preciso dizer para você o que esse choro não significa. Em primeiro lugar, esse choro não é o choro carnal, em virtude da perda de algum bem ou uma experiência de prazer.
Não é o choro que nós temos quando um bem nosso é roubado, quando o nosso carro é roubado, ou quando a nossa moto é roubada, ou quando o nosso casamento acaba, ou quando o nosso filho sai de casa em rebeldia. Não é esse choro das experiências, das dificuldades da vida. Em segundo lugar, esse choro não é o choro do remorso e do desespero. Não é o choro que Judas demonstrou, um choro fruto de um desespero, de um remorso, mas não tem a capacidade de se voltar para Deus. Em terceiro lugar, esse choro também não é um choro de medo das consequências do pecado. Porque um ladrão, ele pode chorar porque ele foi pego pela polícia, pelas consequências do seu crime, e não chorar pelo crime em si. Às vezes nós choramos pelas consequências do nosso pecado, pelas consequências dos nossos erros, mas nós não temos a capacidade de chorar pelos nossos erros em si. Não é esse choro que Jesus está dizendo, o choro das consequências do pecado. E aí talvez você esteja se perguntando, mas pastor, que choro é esse então que Jesus está se referindo? E eu digo para vocês que ao afirmar essa segunda bem-aventurança, Jesus indica o segundo passo, ou a segunda qualidade de uma pessoa verdadeiramente súdita do reino de Deus. E a segunda característica que Jesus destaca é que essa segunda bem-aventurança é consequência imediata da primeira bem-aventurança, dos pobres em espírito, aqueles que reconhecem sua completa falência espiritual. Aqueles que reconhecem que nada têm a dar a Deus, que são pobres, que são mendigos. Aqueles que reconhecem que todos os seus atos de justiça, todo o seu perfil de bondade, são como trapos de imundícia diante do Senhor, aos olhos do Senhor. Aqueles que reconhecem que nada têm para oferecer a Deus, eles consequentemente choram pelos seus pecados e pelas suas transgressões. É desse choro que Jesus está dizendo. Pessoas quando olham para si se identificam, eu sou um pobre em espírito, elas se lançam em terra, em lágrimas, quebrantadas, contritas, chorando pela sua própria condição de dignidade diante do Senhor, pela sua condição de pecador. É desse choro que Jesus está dizendo, meus irmãos. Jesus está nos ensinando que bem-aventurada é a pessoa que está desesperadamente entristecida por o seu próprio pecado e indignidade. E esse tipo de choro significa sentir-se triste simplesmente por ser um pecador. Jesus diz: bem-aventurados os que choram pela sua indignidade, pelos seus pecados, pois eles serão consolados. Na língua do Novo Testamento, para os irmãos terem uma ideia, existiam 9 palavras para significar ou para trazer o sentido de choro, e Jesus usa a expressão mais forte da língua dele. A palavra que Jesus usa aqui, por exemplo, é a mesma palavra usada em Gênesis 37 e 34, para se referir ao choro que Jacó teve pelo seu filho José, quando ele soube que José estava morto. Lá em Gênesis 37 e 34 diz que Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias pelo seu filho, recusando-se a ser consolado. É choro pelos mortos, é quando você perde uma pessoa querida, é quando você perde um cônjuge, é quando você perde um pai, uma mãe, é quando você perde um filho. É um completo desespero. Jesus usa a palavra mais forte para significar para mim e para você que esse choro tem que vir da mais central área da nossa vida, do nosso coração. Tem que ser um choro compulsivo. Mas não é um choro porque uma pessoa da nossa família morreu, é um choro pela nossa condição espiritual, meus irmãos. É um choro pela nossa condição de pecador. É um choro pela nossa condição de corações endurecidos, pobres em espíritos que necessitam da graça de Deus. Diante dessa afirmação, eu queria trabalhar com vocês 2 princípios nessa noite. Se nós entendemos que esse choro é pela nossa condição de pecadores, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que o caminho da verdadeira felicidade demanda quebrantamento pelos nossos pecados.
Não tem como uma pessoa entrar no reino dos céus se ela não se derrama em lágrimas pela sua condição de pecador. Se ela não se reconhece como um pecador. Não tem como uma pessoa ser um súdito do reino de Deus se ela não se olha no espelho e diz: quão miserável eu sou aos olhos do meu Criador. E com isso eu tiro duas implicações desse fato de nós reconhecermos que nós somos pecadores e precisamos desenvolver esse quebrantamento pelos nossos pecados. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que manifestamos profundo senso de inadequação espiritual, porque o quebrantamento vem, o choro vem aos nossos corações quando nós reconhecemos que nós somos inadequados para viver com Deus. Ele é santo, mas eu não sou santo. Enquanto uma pessoa não reconhece a sua miséria, enquanto uma pessoa não reconhece a sua condição de transgressor, de miserável, de pobre em espírito, e se lança aos pés da cruz, como aquela prostituta que chora aos pés de Cristo, enxuga os pés do nosso Salvador com seus próprios cabelos. Enquanto nós não nos lançamos diante do Senhor em arrependimento, em contrição, meus irmãos, em quebrantamento, a gente não vai conseguir compreender a graça de Deus. Às vezes nós vamos achar que Deus está fazendo um grande favor em nós o servirmos, em nós caminharmos com Ele. Não, Jesus está dizendo, nós precisamos ter esse senso de inadequação. Em outras palavras, bem-aventurados são aqueles que constantemente, diz Jesus, diariamente, choram pela sua condição de pecadores, de miseráveis, de falidos espirituais, de orgulhosos, de egoístas. Bem-aventurados são aqueles que constantemente olham-se diante do espelho da palavra de Deus e dizem: eu sou um pecador, eu preciso da graça do Senhor, eu preciso do perdão do Senhor, eu preciso da misericórdia e do favor do Senhor. Bem-aventurados somos nós, meus irmãos, que não buscamos racionalizar o pecado, terceirizar o nosso pecado, justificar o nosso pecado, nos escondermos de trás das nossas máscaras, das nossas armaduras, mas nos lancemos diante do nosso Salvador, reconhecendo diariamente, não somente para as pessoas que se convertem, mas diariamente nós que já andamos com o Senhor há muito tempo, diariamente reconhecendo que nós somos pecadores, que o nosso coração é falho, e que nós precisamos do Salvador. Meus queridos, sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que o tempo passa. Talvez isso até aconteça quando a gente se converte logo, a gente chora, a gente reconhece que nós tomamos caminhos errados na vida, a gente se derrama, a gente derrama lágrimas. O problema é que os anos passam e a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando com o ambiente da igreja, a gente vai se acostumando com a palavra que é pregada, a gente vai se acostumando com as músicas e a gente vai perdendo de vista quem ainda nós somos. Jesus não diz bem-aventurados os que chorarão. Jesus não disse bem-aventurados os que choraram. Bem-aventurados os que choram. Nós começamos a nos tornar profissionais espirituais. O nosso coração vai ficando gélido. Vamos criando uma casca e nos tornamos insensíveis. Entramos e saímos em ambientes como esse, da mesma maneira que entramos e saímos de um cinema, de um teatro.
Jesus está dizendo: bem-aventurados somos nós, meus irmãos, que constantemente choramos pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz a importância de nós constantemente chorarmos, nos entristecermos e lamentarmos pela nossa miséria. Paulo diz, 2 Coríntios 7, 10, ele diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso. Produz o que então, Paulo? A tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação. Existe uma tristeza que é segundo Deus. Existe um choro que é divino, que é obra de Deus nas nossas vidas. Existe um lamento que é benéfico para mim e para você, porque essa tristeza, é esse choro, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em meditação na palavra, e nós olhamos para a palavra, e nós confrontamos a nossa vida com a palavra, e de repente nós olhamos para o espelho da palavra, e vemos quem de fato nós somos, e então nós choramos, então nos quebrantamos, então nos entristecemos, então nos lamentamos, e quando a gente se entristece diante de Deus, isso produz arrependimento, e o arrependimento traz salvação, traz cura, traz perdão para nós. Paulo está dizendo para mim e para você que o primeiro passo para a gente de fato receber o arrependimento é a gente perceber o nosso senso de inadequação. E segundo, Jesus aponta para nós um segundo aspecto: quando nós manifestamos profundo senso de urgência pelo perdão divino. Porque não basta simplesmente a gente reconhecer que nós somos pecadores, nós temos que correr para os braços do Salvador. Não basta apenas a gente chorar porque nós somos pecadores, nós temos que correr desesperadamente para aquele que pode nos curar, que pode nos perdoar. É isso que Tiago fala, por exemplo, lá no capítulo 4 da sua epístola, no verso de número 8, do verso 8 ao verso 10. Tiago diz assim para aqueles irmãos que já são cristãos, que já fazem parte do reino de Deus. Tiago não está escrevendo para pessoas ímpias, pessoas incrédulas. Tiago diz o seguinte, Tiago 4, verso 8 e verso 10, a verso 10. Aproximem-se de Deus. Tiago começa: o verdadeiro arrependimento gera aproximação, meus irmãos. Quando nós de fato estamos arrependidos e choramos pelos nossos pecados, aproximemo-nos de Deus, diz Tiago. E Ele, é uma promessa para nós, se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E aí então ele continua: entristeçam-se. A palavra usada aqui por Tiago é sentir-se aflito, miserável. Entristeçam-se, lamentem-se. E a palavra lamenta-se aqui usada por Tiago é a mesma palavra que Jesus usa no Sermão da Montanha para bem-aventurados os que choram. Tiago está usando a palavra de Jesus para dizer: lamentem-se. E ele conclui: e chorem. E esse termo que Tiago usa como chorem é a mesma palavra usada quando Pedro, depois que negou Jesus 3 vezes, o texto diz que ele chorou amargamente. É a mesma palavra que Tiago está usando. Tiago usa 3 palavras, meus irmãos, parecidas, sinônimos, para enfatizar uma disciplina espiritual, uma postura nossa. Ele usa: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Tem hora que a gente tem que parar o louvorzão. Tem hora que a gente tem que parar com o oba-oba. Tiago está falando: pare com o oba-oba de vocês aí. Pare com a risarada de vocês aí. Pare com o louvorzão. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Aproximem-se de Deus, como Tiago, entristecendo-se por quem vocês são, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas palavras, por aquilo que nós nutrimos no coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem profundamente e amargamente pelas suas práticas, por quem vocês são. E aí então Tiago diz: troquem o riso por lamento.
Tiago não daria certo em muitas igrejas dos nossos dias, meus irmãos. Tiago está dizendo: troque o riso pelo lamento. Vocês se escondem atrás dessa alegria falsa. Porque se existe um aspecto onde pessoas se escondem dos seus pecados, das suas dificuldades, das suas imperfeições, é atrás do cinismo. Você vai confrontar uma pessoa e ela está dando risada. Você vai confrontar uma pessoa, falar de uma coisa séria e ela está com risarada. Por quê? Porque ela usa o cinismo para se esconder dos seus pecados. Tiago está dizendo: troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. E aí então vem a promessa: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tem muita gente que usa esse versículo aqui fora do contexto. Olha, Deus está falando: se você se humilhar, Ele vai te exaltar, Ele vai te colocar como chefe, Ele vai te dar um emprego novo, Ele vai exaltar a tua família. Não é isso que Tiago está falando. O que é exaltar aqui para Tiago é Deus se achegar a nós, porque ele começa dizendo: aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. Essa é a exaltação que nós precisamos, meus irmãos, da presença do próprio Deus. Mas como é que a presença de Deus vem até nós? Quando a gente se entristece, quando a gente lamenta, quando a gente chora pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos depravados, pelos nossos sentimentos, pelas palavras mal colocadas, em momentos mal colocados, de um jeito mal colocado, a gente olha para nós, faz um diagnóstico e vai para a presença de Deus. Não se afasta, mas vai para a presença de Deus, porque sabe que na presença de Deus tem perdão. E Tiago diz: se vocês se aproximarem do Senhor dessa forma, Ele vai se aproximar de vocês. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas Jesus continua. Porque se Jesus diz: bem-aventurados os que choram, Ele traz uma promessa para nós. E essa é a segunda lição que eu aprendo nesse texto. Que o caminho da verdadeira felicidade demanda confiança na promessa por consolo. Porque Jesus está dizendo: olha, se nós nos aproximarmos de Deus com essa postura de quebrantamento, de contrição, existe uma promessa de consolo para nós. E a promessa está na segunda parte do verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E a palavra que Jesus usa aqui, por exemplo, ela é bem interessante, ela é um verbo: serão consolados. E ela está no tempo futuro, e ela está na voz passiva. O que é isso, pastor? O texto está dizendo: olha, serão. Isso é uma promessa. Quando Jesus fala: olha, se você chorar, existe uma promessa para você. Você será consolado, mas o consolo vem mediante o arrependimento. O consolo vem mediante o quebrantamento, a contrição. Enquanto nós nos escondermos, enquanto nós maquiarmos a nossa vida espiritual, enquanto nós nos escondermos atrás do nosso cinismo e das nossas risaradas, Jesus está dizendo: não vem consolo para nós. Só vem consolo para nós quando de fato a gente chora e se lança em quebrantamento diante de Cristo. Mas em segundo lugar, esse verbo está na voz passiva, o que significa que esse consolo não é produzido por mim mesmo. Eu não posso chegar e dizer assim: eu estou tão triste hoje, vou na rua comprar uma roupa nova. Tem gente que faz isso. Eu estou tão triste hoje, né? Pegar o cartão do meu marido, vou ali comprar um sapato novo, para eu me desestressar, para eu me alegrar mais um pouquinho. Eu estou tão triste esses dias, tão deprê, já sei, vou trocar de carro. Não! Esse consolo não é produzido por nós mesmos, meus irmãos. É alguém que produz em nós. E Jesus está dizendo que esse consolo, ele vem do próprio Deus. É Deus quem nos consola. É Deus que promove consolo em nós. E esse consolo que Jesus promete,
que Deus vai fazer em nós, ele tem 3 aspectos. Para nós, ele tem 3 aspectos. Ele é passado, presente e futuro. O primeiro aspecto passado é o consolo que vem da cruz. Eu chamo a sua atenção. O consolo que vem da cruz, o perdão de Cristo. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele promove o verdadeiro consolo para nós, quando ele perdoa os nossos pecados. E ele cumpre a profecia de Isaías 61, versos de 1 a 3. Jesus cumpre, ele mesmo aplica a profecia de Isaías. Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, e Jesus aplica a profecia de Isaías para ele em Lucas capítulo 4, versos 18 a 19. E Isaías 61, 1 a 3 diz o seguinte: o Espírito do Senhor, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar o ano da bondade do Senhor, para proclamar todos os que andam tristes, e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Jesus está dizendo que a profecia de Isaías, 700 anos antes dele, está se cumprindo nele. É ele que é o ungido do Senhor, é ele que é o Messias do Senhor, é ele que entrou na história, meus irmãos, para anunciar para nós boas notícias, para anunciar para nós o Evangelho. É ele que na cruz está perdoando os nossos pecados e está trocando o nosso luto, o nosso pranto, as nossas vestes de lamento, as nossas vestes de tristeza, as nossas vestes de choro, em vestes de louvor. Por quê? Porque Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados. Se o nosso choro, meus irmãos, se as nossas lágrimas é pelas nossas transgressões, é pelos nossos erros, é pelas nossas falhas, Jesus Cristo traz consolo, porque naquela cruz Ele está dizendo para mim e para você: se você se arrepender, tem perdão para você, tem perdão para você. Você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha de se apresentar por quem você é diante de mim, porque eu sei que você é. E não tem pecado que você possa cometer na história que eu não possa perdoar, que eu não perdoei na cruz. Isso é consolo. Em segundo lugar, existe um consolo presente. Se existe o consolo passado da cruz, existe um consolo presente. O consolo do Espírito, a presença constante de Cristo nas nossas vidas. A palavra que Jesus usa para bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, é um verbo bem parecido com um substantivo que dá nome ao Espírito Santo. O verbo aqui é parrakaleo. E talvez você já ouviu essa expressão, paracletos. O Espírito Santo é o nosso paracleto. Sim, tem relações essas duas palavras, porque parrakaleo é uma pessoa que está necessitada e chama outra pessoa para estar do lado dela. É uma pessoa que está aflita, é uma pessoa que está angustiada, é uma pessoa que está contrita, quebrantada, desesperada na vida e diz: eu estou sozinho neste mundo. Então clama, parrakaleo, chama alguém para estar do lado. E paracletos é o quê? É alguém justamente que fica do lado, é um ajudador, é um consolador. E Jesus disse que essa pessoa que nos consola, que está conosco em todos os momentos, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso paracletos. Observe comigo em João capítulo 14, versos 16 e 17. Quem é que nos consola hoje, pastor? Quem é que está conosco enxugando as nossas lágrimas hoje? Jesus disse: e eu pedirei ao Pai, João 14, 16, e Ele lhes dará outro conselheiro, paracletos. Um outro conselheiro. Então Jesus é uma espécie de conselheiro. O Espírito Santo é um outro conselheiro. Para estar com vocês quando? Na minha versão diz, para sempre. Todos os dias.
para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Por que o mundo não pode recebê-lo? Porque o mundo não chora pelos seus pecados. O mundo festeja os seus pecados, o mundo solta fogos para os seus pecados, mas os bem-aventurados, aqueles que choram, esses recebem o Espírito Santo. Por quê? Porque eles se renderam à mensagem da cruz. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês da Igreja Batista da Graça, vocês que estão aqui nesta noite, vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará com vocês. Quem é que nos consola hoje, gente? Nos momentos mais difíceis, nas pressões, nas dificuldades, nas nossas lágrimas. Um consolo que o nosso marido não pode dar, que a nossa esposa não pode fornecer, um consolo que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais não podem dar, um consolo que nenhum prazer nessa vida pode nos conferir. Jesus está dizendo: não, o único consolo que pode sustentar a sua vida, o único consolo que pode de fato enxugar as suas lágrimas, o único consolo que pode te dar força para você perseverar e continuar, é o consolo do Espírito Santo de Deus, e Ele está com você, e Ele está em você. Louvado seja Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo, meus irmãos. E em terceiro lugar, para a gente finalizar, Jesus diz que existe um consolo futuro, um consolo final, que é a sua volta, a volta de Cristo. Haverá um consolo final. Porque se nós tivemos um consolo passado na cruz, um consolo presente do Espírito, existe um consolo final aguardando por mim e para você. Isso está lá em Apocalipse capítulo 21 e verso 4. João, escrevendo o final da história, ele diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza. A mesma palavra tristeza usada por Jesus em Mateus 5, verso 4. Jesus está dizendo, João está dizendo, não vai haver. Não vai haver mais no novo céu e na nova terra tristeza pelo pecado, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqueles que não choram pelos seus pecados, diz Jesus, eles serão lançados no fogo, no lago do fogo do inferno, e lá vai ter o quê? Vai ter choro e ranger de dentes. No lago de fogo vai ter choro. No lago de fogo, onde estarão pessoas que na história ouviram o Evangelho, mas dizem, isso é bestagem. Que nada. Esse negócio de chorar pelos nossos pecados, dizer que eu sou pecador. Pessoas que ouviram o Evangelho, mas se tornaram insensíveis ao Evangelho. Eles vão chorar. Não na história, porque caíram na gandaia e deram muitas risadas, mas na eternidade. E vai ser um choro de grande angústia. Mas aqueles que ao longo da história choraram pelos seus pecados, se quebrantaram diante das suas mazelas espirituais, buscando o arrependimento e o perdão do Senhor, existe uma promessa para mim e para você. Eu vou enxugar suas lágrimas. E lá não vai ter mais dor e nem tristeza. Eu fecho, meus irmãos, dizendo que Cristo Jesus declara: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados são os quebrantados pelos seus próprios pecados. Bem-aventurados são aqueles que manifestam um profundo senso de inadequação com o pecado, que demonstram urgência em receber o perdão de Deus, porque são essas pessoas que serão consoladas. A palavra de Deus, meus irmãos, está nos desafiando nessa noite a desenvolver um coração quebrantado e contrito, um coração que seja sensível ao mal que ainda habita em nós,
ainda habita em mim, ainda habita em você. Dê nome aos seus pecados. Chore pelos seus pecados. Reconheça os seus pecados. Hoje é noite de Santa Ceia, onde nós celebramos a mesa do sacrifício, meus irmãos. Hoje é noite do Senhor nos perdoar. Eu queria fazer um apelo aos irmãos, a pessoas que estão aqui nessa noite que ainda não se renderam a Jesus. Existe alguma pessoa aqui que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Reconhecer os seus pecados e se tornar um bem-aventurado? Não? Eu gostaria de chamar o Ministério Louvor e convidar os pastores, os diáconos, aqui escalados,